Apocalipse 3, primeiro versículo, quem achou, diga amém. Amém. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de estar vivo, mas está morto. Pergunte para quem está ao seu lado: você está vivo ou morto? Amados, vamos lá. Eu vou pedir só a sua paciência. Eu sei, eu não tenho dúvida que você veio para adorar e dar toda a sua atenção à palavra de Deus. Essa ressalva que faço é apenas para deixar mais agudo, né, a questão da atenção. Eu vou precisar de um pouquinho da sua paciência. Eu sei que você deve ter trabalhado, deve ter estudado, feito muitas coisas e deve estar cansado. Eu não posso abusar da sua consciência, mas também não posso usar o púlpito apenas para me expressar e não trazer nenhum tipo de conteúdo a vocês. Então eu vou pedir para vocês a paciência de uns 15, 20 minutos e eu prometo que dará tudo certo se eu tiver a sua paciência. Se sim, diga amém. Amém. Bacana. Amados, o livro de Apocalipse já não é novidade que nós temos ele como um conteúdo profético. Nós chamamos conteúdo a ideia que perpassa o livro por completo. E dito isto, quase toda parte, ou quase todo o livro de Apocalipse, de fato o é. Mas o que nós lemos aqui reserva-se ao conteúdo histórico do livro de Apocalipse, que compreende a carta a Sardes, uma das 7 cidades a qual Cristo dirige uma carta para a igreja localizada nestas cidades. São 7 cartas, 7 igrejas, 7 cidades, todas elas na mesma região que é o Arco Menor da Ásia. É natural, sempre que eu penso nesse texto, tentar trazer ou elucidar uma pergunta simples e responder de uma forma bem direta. Por qual motivo Cristo restringe essas cartas apenas a esta região? Porque algumas igrejas conhecidas não são citadas aqui, exceto Éfeso, ao qual nós já entendemos que Paulo também se dirige a ela, mas tirando Éfeso nós poderíamos ter Corinto, que é uma igreja importante, que Paulo passa aproximadamente 18 meses, passa Apolo e alguns discípulos de Pedro. Nós podíamos falar de Filipos, que teve um papel importante como não enviando Epafrodito com uma quantia de dinheiro para Paulo quando este estava na prisão. Nós temos a igreja de Roma, que não era organizada nem estruturada, como de Corinto ou de Filipos, mas que tinha uma localização específica, que era no seio do império, ainda que os cultos eram nos lares, por que não se dirigir ao seio do império? Mas Cristo parece restringir-se, não só parece, mas restringe-se apenas ao Arco Menor da Ásia. Nós podemos levantar algumas suposições, porque é que essas cartas são dirigidas a lá. Primeira, provavelmente, seja que ali no Arco Menor da Ásia existe um centro cultural riquíssimo e muito mais rico, quer seja no aspecto filosófico ou quer seja no aspecto religioso ou cultural, de que Atenas ou Roma. Não só esse brilhantismo cultural que se desfruta no Arco Menor da Ásia, nós temos as proximidades entre essas cidades. Algumas são de quilometragem menores ou aproximadamente de 60 quilômetros, o que faz com que, de fato, as cartas que atingiriam essas cidades, uma por estar muito próxima à outra, haveria uma conversação entre os santos pertencentes dessas cidades acerca do conteúdo que havia impactado aonde eles estavam residindo ou adorando a Deus. Fora isso, existiam portos importantes nessa região que permitiam a conversação comercial entre o Ocidente e o Oriente, tornando o Arco Menor da Ásia uma das principais rotas comerciais daquele período. O giro de pessoas era muito grande, a cultura era muito grande, e logo, entregando as cartas para aquela região, seria muito acelerado a propagação do conteúdo de cada uma dessas cartas. Carlos, como eu devo lê-las? Qual é o tipo de abordagem que eu devo ter? É saudável que você divida essas cartas em 3 partes, sabendo que você pode até dividi-la em 7 partes, mas é comum que se faça em 3 partes. A primeira parte, uma introdução, onde Cristo está se apresentando de forma distinta a cada uma dessas cidades. Existe um segundo trecho da carta, onde ele repreende, onde ele reconhece e onde ele adverte. Ou seja, igrejas que erram, ali também está apontando-se o erro, mas também reconhece o acerto da igreja quando esta acerta, exceto 2 que só erram, a mais conhecida, a Laodiceia,
e as duas que só acertam, a mais conhecida, Filadélfia. O restante está ali no meio termo, acertando e errando, e todas também recebem uma advertência acerca do que deveriam fazer. E aqueles que ouvissem esta advertência e as colocassem em prática, o terceiro parte da carta seria uma promessa vinculada a esses que obedeceram aquilo que Cristo havia dito. Bom, outra coisa que nós devemos ler nessas cartas é sobre a possível... três formas de encararmos ela. Primeiro, o seu lado contextual. Então, Cristo aponta-se para uma cidade, está se dirigindo e tratando dos aspectos referentes à igreja daquela cidade. Não só isto, existe um segundo caráter, que provavelmente a conversação ou a rotação de pessoas entre as cidades fazia com que o conteúdo se espalhasse, provavelmente pelo primeiro século. E não só isto, as cartas, por mais que sejam históricas, são carregadas de verdades, e verdades não são estados, é aquilo que é, estado é aquilo que se modifica, e por serem verdades, estão atingindo a gente, dando-nos a sensação que Cristo está escrevendo e direcionando essas cartas para nós neste exato momento. Então, para nós entendermos, como eu disse para vocês, devemos dividi-las em três partes. Então, quando você olha a primeira parte na introdução, você notará que Cristo se apresenta de uma forma variada a essas cidades. Vou exemplificar só com uma delas, a Pérgamo. Ele diz assim para a cidade de Pérgamo, para a igreja de Pérgamo: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 fios que sai da minha boca. E quase todo o contexto ali, se você for lendo, você perceberá que ele está tratando de espada, pedindo a rejeição da doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Então tem um sentido vinculado ao contexto da cidade, porque ali em Pérgamo estava a casa do procônsul romano, e o poder de Roma era tipificado numa espada da Trácia, de folha larga e de 2 fios, que era o símbolo do seu poder, e que Cristo representa esse poder, sempre saindo da boca em sinal de juízo, sendo que espada se carrega nas mãos. Então você vê que essa apresentação está muito atrelada ao contexto da cidade. E se está atrelada, por que Cristo está dizendo para Sardes: olha, eu tenho as 7 estrelas e você tem nome de que vive, mas na verdade você está morto. É um paradoxal. É um paradoxo. Como é que alguém pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Como isso é possível? Como é que Sardes encara essa advertência? Como é que Sardes está entendendo essa repreensão de Cristo, né? Ou essa ação direta, essa identificação de Cristo acerca deles? Mas eu queria explicar, mas não sei se você ainda quer ouvir. Quem quer ouvir ainda, diga amém, por favor. Amém. Bacana? Então vamos lá. Para nós entendermos ali, seria sensato, ou é sensato, nós levarmos em conta, antes da dominação romana, Sardes pertencia ao reino da Lídia. E por pertencer ao reino da Lídia, havia uma deusa padroeira, adorada em todo o reino, inclusive na sua capital Sardes, por nome de Cibele. Aí você diz: Carlos, espera aí, tem nada a ver com o Novo Testamento. O reino da Lídia é uma coisa, o Novo Testamento é a dominação romana, e não tem nada a ver com isso. O que você está sugerindo? Eu estou sugerindo que quando você olha para o primeiro século, você naturalmente perceberá que em Sardes haviam 2 templos ali que chamavam a atenção. Primeiro, um templo dedicado ao imperador. No ano 17 depois de Cristo, houve um terremoto relatado pelo historiador Plínio que destrói a cidade de Sardes, e Roma precisa injetar dinheiro para que Sardes venha se reerguendo ou se reconstruir. Em comemoração a isto, Sardes adota o nome de Sardes Cesariana e dedica um templo à adoração ao imperador de Roma. Não só isso, você também tinha um templo dedicado à deusa Ártemis, que era a deusa naquele momento da fertilidade, mas que, se você for olhar lá nos mitos antigos, Ártemis era retratada como a deusa caçadora selvagem, personificada numa mulher, vestida de caçadora, com um bastão na sua mão, acompanhada de cães e de cervos. Quando você olha para o primeiro século, nas escavações que foram feitas, principalmente na cidade de Éfeso, onde Ártemis era adorada, percebe-se que a personificação de Ártemis era diferente dessa que eu acabei de descrever a vocês. Não é mais uma mulher caçadora, é uma estátua com muitos seios, com símbolos místicos, seu nome modifica, não é só uma deusa selvagem, ela é a rainha dos céus, ou deusa mãe,
e recebe a atribuição de deusa da fertilidade, quando não, o seu atributo era auxiliar no parto e ser punidora das mulheres ofensoras. As pessoas sugerem, ou os pesquisadores, que houve uma mistura das duas deusas em uma só. Preste atenção. Em algum momento, estão sugerindo que pegaram Cibele, pegaram Ártemis e fundiram as deusas em uma só. Por que isso é importante? Porque a liturgia do culto de Cibele, segundo os teóricos, é necessário a gente entender os mistérios eleusianos. A palavra eleusiano deriva de Eleusis, que é uma cidade próxima a Atena. O que se dizia sobre os mistérios eleusianos? Sobre os mistérios eleusianos, existe um princípio que unifica várias religiões, seja a cristã, seja a egípcia, no conto de Ísis e Osíris, seja no caso de Cibele, e assim sucessivamente. Qual é este princípio? Ressurreição. E eu te explico, mas para eu te explicar, eu preciso mais um pouquinho da sua paciência. Quando escavaram, descobriram um altar enorme, e nesse altar enorme, duas deusas eram adoradas. A primeira deusa, chamada Deméter, a segunda deusa, chamada Perséfone. Quem é Deméter? Deméter era a deusa da agricultura. Teve um relacionamento sexual com Zeus e engravidou desse relacionamento. E o nome da sua filha era Perséfone. Agora, Perséfone não é qualquer tipo de deusa. Além de ser criada, educada e sempre viver no Olimpo, ela era tão bela, mas tão bela, que diz o mito, que todos os deuses disputavam entre si para ver quem casaria com Perséfone. Mas até então, parece que Perséfone quer guardar a sua castidade e não quer se casar. Um certo dia, Perséfone, indo ao campo colher alguns frutos, foi sequestrada, raptada pelo seu tio Hades e levada para o submundo. Uma vez sendo levada ao submundo, Deméter, sua mãe, não sabe do seu paradeiro. Por não saber do seu paradeiro, Deméter passa a se entristecer, querendo saber onde a filha está. E a tristeza de Deméter gera um desequilíbrio na agricultura. Os deuses preocupados fazem um grupo e saem disparada à procura de Perséfone. Chegam no submundo e vê que ela está presa por Hades. Eles retornam a Deméter e dizem: Deméter, achamos a sua filha, só tem um problema. Qual é o problema? Ela está sob posse ou domínio de Hades. Nós não podemos livrá-la. Deméter não pensa duas vezes, pede socorro a Zeus, mas já era muito tarde. Hades, de uma forma inteligente, havia dado a Perséfone o fruto da romã, e quem come o fruto da romã, no mito grego, sela casamento. Contra a sua própria vontade, ela casou-se com seu próprio tio. Alguém ainda me ouve? Diga amém, por favor. Uma vez casada, Hades propõe um trato. Qual é a proposta de Hades? Olha, tudo bem, vocês querem aplacar a tristeza de Deméter? Eu permito ela retornar para os braços da mãe, desde que, uma vez casada comigo, ela se comprometa a passar todos os anos da sua vida, a terça parte do ano, comigo no submundo. Essa terça parte do ano é exatamente no inverno. Então, além de estar atrelado às estações, também tem um segundo princípio no mito de Perséfone. Os iniciados a este culto, irmãos, não tem explicações que eu vou dizer para vocês, ok? A gente não sabe explicar como isso acontecia, mas de uma forma misteriosa, os iniciados a este culto deveriam passar pelo Hades e sair do Hades. E quem passasse pelo Hades e saísse do Hades, receberia a luz e a estrela da vida. Então Cristo está pegando um conto, um mito da própria cidade de Sardes, para tornar mais incisivo o que ele quer dizer. Então ele está dizendo assim: olha, eu é quem tenho o domínio da vida nas mãos, e quem quiser vencer o submundo só tem um jeito. Sim, Perséfone, vocês enfrentavam o submundo sozinhos. No cristianismo também tem ressurreição, mas a ressurreição tem um princípio que Paulo estabelece em Tessalonicenses capítulo 4. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Perceberam a condicional? O que Paulo está dizendo é: quem não está em Cristo não vai ressuscitar, mas os que estão em Cristo passarão pela morte, mas ressuscitarão. Aí ficou muito claro o que ele está querendo dizer para a igreja de Sardes. Vocês têm nome de que estão vivos, mas na verdade estão mortos. Em que sentido? Igreja cheia, mas ninguém em Cristo. Logo ele está dizendo: vocês estão achando que me servir é frequentar culto.
quanto estar no culto é um aspecto do servir a Cristo. Agora, estar em mim é estar aqui e estar lá fora. Vocês aparentam vida, mas estão mortos. 3 capítulos, quando eu digo vocês, não é acusativo, ok? É sobre o texto. Existem 3 capítulos que cabem aqui como uma luva e que dão uma visão mais ampla do que eu quero pregar para vocês. Mas você já está com cara de sono, eu vou parar de pregar. Você quer ouvir de verdade? De verdade mesmo? Então dá um grito de glória a Deus que a gente continua. Bacana? Então vamos lá. Capítulo 8, capítulo 9 e 37 de Ezequiel. Perfeito? 8, 9 e 37. Por que caem aqui como uma luva? Vamos falar só da epígrafe. O que diz a epígrafe? A epígrafe não é bíblica, né? É do tradutor, mas cai com uma luva. Epígrafe são as letras em negritos que separam porções de versículos que a gente chama de perícope, que são relacionados ao mesmo assunto. Então, na epígrafe do texto do capítulo 8, o que está escrito? Abominações cometidas dentro do templo. Eu disse dentro da onde? Do templo. Em espírito, Deus pega Ezequiel, cheio de ciúmes, e leva para o templo e diz: olha o que eles estão fazendo com a minha casa. Ezequiel bota a cara na brecha e vê uma estátua dentro do templo que gera ciúmes em Deus. Não só uma estátua dentro do templo, escritas ou répteis escritos na parede, câmaras secretas, reuniões estranhas, homens e mulheres voltados a deuses estranhos, e Deus está dizendo: está vendo, Ezequiel? Casa cheia, mas a vida não está coerente com aquilo que se prega dentro do templo. Como o capítulo 8 é o erro, isso é uma visão espiritual, ok? Como o capítulo 8 é o erro, o 9 é a consequência. Então aquele que está apontando o erro também vira juiz. E Ezequiel diz: e aí eu vi que no meio daquela bagunça, a glória de Deus, que estava entre os querubins, foi assunta aos céus. E quando a glória subiu, de imediato, eu vi 6 homens vindo da banda do norte, que aponta para a Babilônia, e é o número profético do ano da sitiação. E quando ele olha para o norte, os homens vêm vindo. Percebeu que a ordem dos valores está perfeita? Não é que os homens vêm e a glória vai, é a glória que vai e os homens chegam, predizendo a destruição do templo. Agora é um templo, irmão, faço aqui só um entre aspas, é um templo que as pessoas achavam, e eu podia explicar o aspecto judaico, mas não é necessário, só a estrutura. As paredes são de pedras encaixadas umas na outra, revestidas com prata, com madeira de cedro, revestidas com ouro, com chão e teto de ciprestre, escadas de sândalo, colunas de bronze. Quem olha para aquele templo diz: isto aí não cai. Mas claro que cai. Quando a glória de Deus sai, o ouro não mantém ninguém em pé, a prata não mantém ninguém em pé. E quando a glória sai, 6 homens se aproximam. Quando Ezequiel vê os homens se aproximando, irmão Tiago, pastor Tiago, eles estão armados. Eles estão o quê? Se fosse no Rio de Janeiro, seria com fuzil. Mas como não é, estão armados. Conforme eles vão vindo armados, um dentre eles, Lucas, está vestido de linho, com um tintureiro de escriba na sua cintura. A Ezequiel disse: eu ouvi uma voz dizendo: homem do tintureiro, que foi? Diga para os homens armados segurarem um pouco, porque eu preciso de você agora. O que eu faço? Molha a caneta na tinta e sai em Bom Retiro, Barra Funda, sai em São Paulo. Para quê? Cássios que não erraram no capítulo 8. Ainda que muita gente esteja brincando de viver na igreja, existe uma juventude que ainda não se dobrou. E eu não condeno o sujo com o limpo. Passa. Aí o anjo diz: o Senhor me dá uma ordem, segura. E o que eu faço? Faz um sinal, diz a Bíblia, na testa dos que não se corromperam. Ele enfia a caneta na tinta e faz um sinal na testa dos que não se corromperam. Sinal na testa dos que não se corromperam. Vai fazendo um sinal. Quando ele marca, Ezequiel diz: e depois da marca, eu vi que os homens com as armas destruidoras passavam em Jerusalém e matavam todo mundo. E Deus dizia: não poupe ninguém. Criança, grávida, donzela, guerreiro, ancião, mete a espada em todo mundo. Mas Ezequiel percebia que no meio da matança, quando esses seres viam quem tinha um sinal, não é que eles não matavam, eles se afastavam de quem tinha marca. Olha, seria muito imprudente eu falar que quem não foi para o cativeiro babilônico morreu. Isso é um erro grosseiro.
Alguns ficaram em Jerusalém, mais tarde se esconderam no Egito, e aí é um contexto lá de Esdras. Mas boa parte do que receberam a marca entraram no cativeiro babilônico. E se entraram no cativeiro, naturalmente, o capítulo 37, na condição do superlativo de ossos sequíssimos, representa a esperança dos que estavam lá, segundo o versículo 11. Então significa dizer que no capítulo 8, Deus está dizendo, está todo mundo achando que está vivo, mas na verdade está todo mundo morto. No capítulo 37, não é que está morto, estão só os ossos. E Deus está dizendo, parece que está morto, mas na verdade estão cheios de vida. Como é que pode aquele com o templo cheio está morto e aqueles que estão só os ossos poderem voltar à vida? Segundo ponto, lá em Israel tudo é soterrado, por isso que tudo que você escava em Israel se acha alguma coisa, correto? É um dito popular que roda, não é? Tanto que o Muro das Lamentações não está à altura que era no tempo de Cristo. Então tudo é soterrado. Como é que esses ossos, claro que é uma visão, tá, irmãos? Mas como é que esses ossos com o tempo, porque está muito, quando ele diz assim, ó, sequíssimos, no superlativo, ele intensifica a secura. Então ele está dizendo assim, ó, mesmo que ele não diga, pastor Eduardo, a morte está aqui há muito tempo, que foram corpos que se decomporam, que viraram esqueletos, que se desmontaram, que se espalharam, que secaram e ficaram sequíssimos. Então Ezequiel está dizendo, a morte está aqui há muito tempo. Como é que o vale não engoliu? Como é que ninguém não enterrou? Como é que ninguém jogou uma pá de terra? Como é que os ossos não sumiram, não foram afundados na terra? Então duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, estão mortos com vida. Segundo, por cima do vale. O que é que faz eles estarem por cima do vale, cheios de vida e ressuscitarem? É a marca do capítulo 9. Eu vou provar que a marca do capítulo 9 é o que está fazendo isso com os ossos. Que sinal é este? Esse sinal no hebraico nada mais é do que a letra Tav. A letra Tav no hebraico é a última letra do Aleph Beit, o alfabeto hebraico. Mais nada. Você pode interpretá-la como um sinal. Mas os pastores que estão aqui não me deixam mentir. O livro de Ezequiel é alegórico, figurativo e simbólico, muito rico nisto. Se eu tomar o Aleph como um símbolo, existe algum símbolo da letra Aleph? Claro, no judaísmo as letras têm significados, têm simbolismo. Por exemplo, o Beit, que também vale como Veit, é um símbolo de uma casa. E a letra Tav, no judaísmo, representa a verdade. Como é que eu escrevo a palavra verdade? A palavra verdade se escreve com 3 letras. Quantas letras? E a palavra verdade chama-se Emet. Emet em hebraico é um Aleph, um Mem e um Tav. Aleph, primeira letra, Mem não é o meio, mas é quase no meio do alfabeto hebraico, e o Tav é a última letra. Então a verdade, no hebraico, se explica na sua própria estrutura. O que é a verdade? A verdade, ou todo verdadeiro, não precisa ficar insistindo em a verdade, porque a verdade ela permanece no começo, no meio e no fim para a glória de Deus. E a mentira, o oposto da verdade, é sheker. Sheker tem 3 letras, sin, kof e reish, que no alfabeto hebraico estão em ordem alfabética. E também se explica na sua própria estrutura. Se a verdade é começo, meio e fim, a mentira é uma atrás da outra. Então todo mentiroso, para se mostrar verdadeiro, tem que contar uma mentira atrás da outra. Mas como elas são as 3 penúltimas letras do alfabeto hebraico, por mais que o mentiroso estique a mentira, a verdade prevalecerá por último para a glória de Deus. O que Deus está dizendo para o anjo? Faz a marca da verdade nos verdadeiros. Faz a marca da verdade nos verdadeiros. Faz a marca da verdade nos verdadeiros. Aí Jesus disse, opa, essa aí é a minha marca, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então temos 2 sentidos de verdade, Cristo e Cristo que é a própria palavra. A palavra e Cristo. Ele está dizendo assim, ó, enquanto tem um povo achando que está vivo, mas só está vivo dentro do templo, saiu do templo, como o nosso irmão pregou, não tem a vida constante, parece que está vivo, mas na verdade está morto. Mas no Bom Retiro, há uma juventude que está em Cristo dentro e fora do templo. E para esses que estão dentro e fora do templo, Deus não livra-os de passar pelo vale, Deus não os livra-o de sentir securas, Deus não os livra-o de ter aspecto de morte, mas diz a Bíblia, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, não confunda ressurreição com nascimento. Novo nascimento é batismo, é troca de filiação.
Morre a carne e vem o espírito. Então, nascimento é dali para frente. E ressurreição? Quem ressuscita, ressuscita com história. Então, aqui a Bíblia diz assim, ó, ao homem é dado a vida uma vez só. Depois da morte, segue-se o... Então, quem morre é o final da linha. O que está acontecendo com o vale? Daqui ninguém mais volta. Daqui ninguém mais volta. A morte é o ponto final. Deus olha para Ezequiel e diz, e aí, Ezequiel, estes ossos podem retornar à vida? A resposta de Ezequiel é espetacular. O que ele diz? Essa expressão, tu sabes, não é fugindo da resposta, mas dando a resposta correta. Ele tira os olhos da cara, irmã Jéssica Augusto, e enfia nos ouvidos. Como é que ele tira os olhos da cara e enfia nos ouvidos? Porque a fé vem pelo ouvir. Então ele tira os olhos da cara e diz, meus olhos só veem mortos. Mas se eu enfiar meus olhos no ouvido, eu vou enxergar diferente. Como é que você vai enxergar? Eu vou enxergar assim, ó. Meus olhos dizem que esse teto é da cor branca, mas se o Senhor me disser que esse teto é da cor preta, é preta e acabou. Se o Senhor me disser que esse púlpito de acrílico é de madeira, meus olhos estão dizendo, é acrílico. Mas se os meus ouvidos estão dizendo, Deus falou que é madeira, vai virar madeira e acabou. Deus disse, então abre a boca e profetiza dizendo que aquele que vive em mim vai até na cova, mas eu costuro a boca do leão. Alguém está recebendo o que eu estou pregando? Levante as duas mãos o mais alto que você puder. Estenda a tua mão, agora deita com todo carinho, assim no ombro dessa pessoa, no ombro mesmo, no ombro dela, no ombro dele, no ombro dela. Perturbe esse crente, eu quero que você chacoalhe ele, chacoalha ela e diga assim para ela assim, ó, tem jeito para o teu vale. Fala para ele, o segredo não é evitar o vale, o segredo é se manter na verdade. O segredo não é o que você posta, onde você prega no Instagram. O segredo é que a igreja não é empresa, é Deus quem levanta, é Deus quem abate, é se manter na verdade. Alguém está entendendo e já está dando glória a Deus. O segredo não é você evitar o problema, mas como você se mantém no problema. E eu vim do Rio de Janeiro com os olhos bem abertos para profetizar sem medo de errar, que antes que 2020 cruze para 2021, você vai contrariar as estatísticas da vida, voltando da onde ninguém disse que você voltaria. Quem tem fé para receber isso que eu estou profetizando, não baixe a sua mão, não baixe a sua mão. Quando terminar a vigília, não deite-se na cama. Quando terminar a vigília, sente-se em frente ao computador, bole um convite para o culto de ação de graças, porque o tema é: parecia que eu morri, mas como coluna de fumaça no deserto, Deus foi levantando o seu povo. Cadê os adoradores que vivem na verdade? 1 minuto de glória! Se você tem a marca de Cristo, eu espero você adorar. Eu espero você abrir a tua boca e exaltar, meu Jesus. Do meu lado de esquerdo alguém está com a marca. Meu Deus, aqui no meio da igreja tem jovens com a marca. Aqui do meu lado direito, eis que surge um povo forte.